Novo fôlego para a economia com obras estruturantes no Espírito Santo. Levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves mostrou que até 2022 serão 467 investimentos no Espírito Santo superiores a R$1 milhão. Revista ES Brasil em áudio. Nos próximos 5 anos, o Espírito Santo deve receber investimentos que chegam ao total de quase R$54 bilhões, considerando recursos públicos e privados. O destaque vai para a construção civil, diretamente ligada aos anúncios de novas plantas e ampliações da indústria. No geral, são cerca de R$30,7 bilhões em aportes já divulgados no estado para o setor, incluindo também a construção para o mercado imobiliário. Esses projetos já fazem a economia girar mais intensamente e geram a expectativa de novos negócios, oportunidades e postos de trabalho. Do montante anunciado para o estado até 2022, mais de 97% serão direcionados para empreendimentos industriais. A carteira com as iniciativas é uma oportunidade de recuperação econômica, depois dos últimos anos de recessão em várias áreas do mercado. Esses são os dados levantados pelo Instituto Jones dos Santos Neves em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, a SEDES, e divulgados no início do mês de maio. O relatório listou 467 projetos com valores superiores a R$1 milhão que serão implementados no território capixaba até 2022. O secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo, declarou: o relatório do Instituto é um sinal claro de recuperação da economia do Estado de forma mais intensa que a do Brasil. Os anúncios para os próximos 5 anos demonstram a retomada do crescimento da carteira de investimentos, que está em 3% em relação ao levantamento do ano passado. Projetos milionários até 2022. As novidades anunciadas que estão relacionadas à construção abarcam os principais investimentos na cadeia logística capixaba. Entre as obras previstas estão a implantação e modernização de rodovias estaduais e federais no estado, terminais portuários e aeroportuários, projetos de saneamento urbano e investimentos em condomínios comerciais e residenciais. Os 10 maiores projetos em fase de execução, juntos, são responsáveis por 41,5% do que foi apurado pelo Instituto Jones. Os recursos de R$22,4 bilhões estão distribuídos pela indústria extrativa, construção e indústria de transformação. O empreendimento que registra o maior volume financeiro responde sozinho por R$7,6 bilhões. A cifra corresponde a 14% de todos os anúncios feitos para o estado até 2022. No ramo extrativo, trata-se da construção e instalação pela Petrobras de uma unidade estacionária de produção do tipo FPSO, Floating Production, Storage and Offloading. A estrutura terá capacidade para produzir 180 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás diariamente. A robustez do investimento vai impactar a economia dos municípios do litoral sul do Espírito Santo, Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. O secretário José Eduardo afirma: o crescimento da cadeia de petróleo e gás representa mais receita para o estado e municípios, gerando mais oportunidades de obras e projetos que serão realizados. Azevedo lembra que, por conta da retomada, estão vindo para Vitória 700 funcionários da Petrobras para trabalhar no prédio da empresa localizada na Reta da Penha. Isso significa demanda de imóveis na região metropolitana e oportunidade para a construção civil. Segundo o secretário, de tudo o que foi anunciado e mapeado pelo governo estadual, quase metade, ou cerca de R$25 bilhões, já está em execução. Ele também destacou que todos os investimentos, incluindo o que está na carteira de oportunidades, terão efeito muito positivo na construção civil.
Você está ouvindo o ES Brasil em áudio. Especialistas informam que em período de crise, o mercado da construção civil serve praticamente como um termômetro da recessão. Além da lista divulgada pelo Instituto Jones dos Santos Neves, o Estado tem recebido uma série de investimentos, principalmente aqueles voltados à logística e aos negócios que levantaram os ânimos do empresariado local. Além da duplicação da BR-101, de responsabilidade da concessionária Eco 101, outras obras de infraestrutura são esperadas. Cortando Cariacica e Vila Velha, a rodovia leste-oeste, em construção há cerca de 10 anos, está em fase de finalização e deve atrair atividades comerciais e empresariais, assim como a ocupação residencial. Um caso de destaque é o Parque Leste-Oeste, com oferta de bairro planejado e plantas empresariais. Próximo ao local, será construído o Hospital Estadual Geral de Cariacica, no bairro Campo Belo. O hospital dividirá o parque entre as zonas empresarial de um lado e residencial e comercial do outro. A empresa responsável é a VTO, que informou já ter comercializado 60% do empreendimento. Entre as empresas estão laboratórios, supermercados, clínicas, pet shops, centros comerciais e empresas de autopeças. Também em Cariacica, desde março, já está em pleno funcionamento o entreposto capixaba da Zona Franca de Manaus, que movimenta produtos fabricados por mais de 500 indústrias. Depois da inauguração do novo aeroporto de Vitória, também foi anunciada em abril a ampliação do aeroporto de Linhares. A obra será realizada pelo governo do estado e contará com 30 milhões de reais, com prazo de 1 ano para finalização. Segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo, o Sinduscom, Paulo Baraona, a área imobiliária sempre acompanha muito de perto o desenvolvimento e as novas infraestruturas criadas. Ele considerou: toda vez que existe um plano de crescimento no entorno das cidades, inclusive com a participação de governos, tanto estadual quanto municipais, consequentemente, abrem-se áreas para o desenvolvimento. É o caso da rodovia leste-oeste, que cria um corredor de mobilidade e certamente abrirá espaço para ampliação e surgimento de novos bairros, além de empreendimentos em bairros que já existem. Para Baraona, isso traz comércio, serviços e uma gama de negócios que envolvem todos os setores. A retomada da economia com os investimentos anunciados também é primordial para que o mercado imobiliário volte a crescer, puxado pela construção civil, que produz os imóveis para serem negociados e vendidos. O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo, Sandro Carlesso, analisou: os imóveis são os primeiros a sentirem os efeitos da crise econômica e os últimos a retomarem. Isso acontece porque esses mercados necessitam da confiança dos compradores e principalmente de geração de renda. Na avaliação de Carlesso, os investimentos, sejam públicos, sejam privados, injetam dinheiro na economia e impactam positivamente esses setores com empreendimentos comerciais, residenciais ou destinados a outras finalidades. Revista ES Brasil em áudio. Um conteúdo Next Editorial. Os conteúdos apresentados nessa matéria estão disponíveis em multiplataformas, com gráficos, fotos e infográficos em esbrasil.com.br, na edição impressa da publicação, na versão digital em PDF e nas plataformas de streaming Deezer, Spotify, Apple Music, Google Play e também em nosso canal no YouTube.